todos. Falaremos agora sobre o Programa Nacional de Rastreamento, que é o Caderno de Atenção Básica número 29. Tá? Eu sou o professor Manuel, esteja bem-vindo a mais um assunto sobre saúde coletiva. Bom, primeiro ponto. Quando falamos em rastreamento, estamos falando em fazer diagnóstico em pessoas que não apresentam sinais e sintomas de uma determinada doença. Antes de iniciar este conceito e sobre os temas que são pertinentes a este assunto mais específico, falaremos um pouco sobre prevenção das doenças, visto que rastreamento é uma atividade de prevenção. Vejamos agora, segundo teóricos, aonde se encaixa o rastreamento. Primeiro ponto. Existe um autor chamado Livell e Clark, autores, né? Livell e Clark. Em 1967, eles publicaram a História Natural das Doenças e também publicaram os níveis de prevenção. Tá? Eles afirmam que a prevenção é um senso estrito de evitar o desenvolvimento de um estado patológico. Então, eu estou prevenindo um estado patológico. Em um senso amplo, ele inclui todas as medidas, entre elas as terapias definitivas, que limitam a progressão da doença ou qualquer um de seus estágios. O que significa isso? Por exemplo, segundo o conceito de Livell e Clark, a prevenção tanto é evitar um estado patológico, tanto é evitar uma doença, como em qualquer estágio depois da doença instalada, qualquer atividade que você faz com o objetivo do tratamento, com o objetivo de evitar danos e com o objetivo de recuperar o paciente. Então, a prevenção ela está em toda a lógica do processo do atendimento ao paciente, segundo Livell e Clark. Vejamos então que em 1975, Livell e Clark também ele discute bastante sobre o conceito de prevenção. Porém, alguns autores, a hegemonia dos autores, falam que é em 65 a publicação dos níveis de prevenção. Vejamos agora a história natural da doença e de agravos proposta por Livell e Clark. Primeiro ponto. Livell e Clark coloca a teoria da multicausalidade das doenças, em que eu tenho que ter um agente etiológico, ou seja, um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, e preciso ter um organismo, que no caso estamos falando de seres humanos, que são susceptíveis ao adoecimento, ao adquirir aquele agente biológico. Porém, fala-se multicausalidade porque não é simplesmente só a presença do agente etiológico e a presença do suscetível. Existe também o meio ambiente, o meio onde a pessoa está, que é um fator determinante desse processo de adoecimento. Por isso fala múltiplas causas. Tá? A teoria da unicausalidade, anterior então ao conceito de Livell e Clark, traz que o adoecimento é uma interação entre o agente etiológico e o suscetível. Já na visão de Livell e Clark, na teoria da multicausalidade, a doença tem como fatores determinantes a presença do agente etiológico, o susceptível e o ambiente. O ambiente é definido como todos os fatores que mantêm as relações que interagem o agente e o susceptível. Então, na verdade, o ambiente ele estaria aqui, vinculado entre o agente etiológico e entre o susceptível, ou seja, o que causa a doença e a pessoa que adquire a doença. Essa interação ela é promovida pelo meio ambiente. Podem ser fatores sociais e econômicos, por exemplo, desemprego, falta de renda, pode expor a pessoa na presença do agente a ele desenvolver uma doença. Pode ser fatores políticos, pode ser fatores culturais e podem ser fatores psicossociais. Tá? É bem interessante a proposta de Livell e Clark, onde eles dizem, né, a interação entre o susceptível e o estímulo ocorre uma reação, ou seja, que o nosso organismo ele vai reagir à presença daquele micro-organismo ou daquele estímulo que vai desenvolver o processo patológico. Primeiro, então, há alterações fisiológicas, então a presença de um vírus no organismo,
ele vai estimular todo o sistema imunológico para produção de anticorpos específicos contra ele. Esse processo ele pode ocorrer abaixo do horizonte clínico da doença, ou seja, a pessoa pode adquirir um agente biológico pela história natural da doença de Lewis-Clark, porém o seu organismo, de acordo com a produção de anticorpos, ela pode não desenvolver a doença em seus sinais e sintomas. Ou seja, a pessoa está abaixo do horizonte clínico. O que seria o horizonte clínico? Seria a manifestação dos sinais e sintomas da doença. Há pessoas que, na interação entre o agente etiológico e o seu sistema imunológico, ela apresenta febre, apresenta os sinais e sintomas da doença, por exemplo, uma doença infecciosa. Aí falamos que ela está no horizonte clínico da doença. Embora vemos, né, embora observamos que existem pessoas que podem se apresentar sem sintomas abaixo do horizonte clínico, assintomáticas sem sintomas. Veremos mais adiante neste manual, no caderno 29, que o rastreamento ele busca identificar estas situações, pessoas que estão abaixo do horizonte clínico da doença. É importante frisar, então, a diferença do rastreamento, que é o objetivo de dar o diagnóstico em pessoas que não têm sinais e sintomas da doença. Tá? Por outro lado, o diagnóstico precoce, ele já vai identificar as pessoas com a presença do horizonte clínico, ou seja, com os sinais e sintomas da doença. O que eu estou dizendo? Prestem muita atenção. Se a pessoa procura um médico para o motivo, por exemplo, de enxaqueca. Ela é uma mulher, sexo feminino, portanto, e o médico vira para a mulher e diz o seguinte: ó, é importante você fazer o exame do Papa Nicolau, que é um exame anual. Esse exame, então, ele é de rastreamento, pois ela não tem nenhuma queixa ginecológica, tá? Qual é o objetivo do exame? Rastreamento para o câncer do colo do útero. Essa pessoa não está procurando serviço por este motivo. Então, estamos falando de um programa que ele é contínuo, tá? Então, uma atividade programática de rastreamento. Vejamos outro exemplo de rastreamento. Uma pessoa de 25 anos de idade comparece à unidade básica de saúde para fazer o teste HIV. Ele não apresenta nenhum sinal e nenhum sintoma da doença. Ele foi lá para passar por um aconselhamento e por uma testagem do teste rápido de HIV. Portanto, estamos falando em rastreamento. Essa pessoa, se tiver o vírus, ela está abaixo das alterações, ela tem alterações fisiológicas, o vírus ele interagiu com a célula CD4, entrou no linfócito TCD4, tudo isso, se der positivo exame, tem anticorpos, mas ele não tem queixa, não tem sinais e sintomas da doença. Portanto, estamos falando em rastreamento. Diagnóstico precoce. A pessoa busca uma unidade de saúde e fala, tive um quadro febril, tá, tô tendo diarreia, perda de peso, tá, então vamos fazer o teste rápido para HIV. E aí faz o diagnóstico do HIV baseado nos sinais e nos sintomas da doença, tá? Por exemplo, estamos hoje enfrentando a pandemia de Covid-19 e há muita discussão no meio técnico e científico que seria importante a implantação dos exames para pessoas assintomáticas. Hoje, o fluxo brasileiro ele está direcionado à notificação compulsória nos casos sintomáticos. Tá? Então, as pessoas procuram o serviço com quadro de febre, com quadro respiratório. Vejamos, então, que o diagnóstico vai ocorrer para as pessoas que estão no limiar clínico, no horizonte clínico da doença. Portanto, se fizer o exame e der positivo, chamaremos de diagnóstico precoce e não um teste de rastreamento. Seria importante, numa situação de uma doença igual Covid-19, que, em boa parte dos casos, as manifestações clínicas são até inexistentes, fazer o diagnóstico em pessoas que têm alterações fisiológicas, mas não sinais e sintomas da doença. Nesta magnitude, poderíamos identificar pessoas que transmitem, que não se isolam porque não têm sinais e sintomas da doença e passam a ser uma importante fonte de infecção, de transmissão do Covid-19. Tá? Por isso que países que implantaram um sistema de rastreamento para a Covid-19, identificando pessoas abaixo do limiar clínico, do horizonte clínico, ou seja, que apresentem sinais e sintomas da doença,
tem conseguido fazer um controle melhor da doença, pois assim isolam pacientes assintomáticos, sem sinais e sintomas da doença, e essas pessoas não vão propagar a doença, visto que é uma patologia em que 80% das pessoas não vão apresentar sua forma grave, e muitos desses 80% não apresentarão nem sequer sinais e sintomas, mas estão transmitindo. Aí sabemos a consequência do processo patológico quando há horizonte clínico. Poderemos ter defeito, ou seja, invalidez. Um processo patológico pode desenvolver uma invalidez, pode se recuperar, ou seja, ter a cura. Ele pode se tornar crônico, cronicidade, ou pode evoluir para óbito. Então, o desfecho de um processo infeccioso, de um processo patológico, pode ser quatro. Poderemos ter, então, defeito ou invalidez, tá? Ou seja, fica com alguma sequela. Morte, óbito do paciente. Recuperação, cura do paciente. Ou crônica. A doença pode continuar e pode não haver cura do paciente. Em algum momento, obviamente, haverá morte, que pode ser pela própria doença ou poderá ser por outro processo patológico. Tá? É bem interessante essa explicação por Livre Clark. Agora falaremos aonde a prevenção entra na visão de Livre Clark. A prevenção ela pode ser prevenção primária, a prevenção pode ser secundária e a prevenção pode ser terciária. É importante frisar que dentro da prevenção primária, nós temos a promoção à saúde e a proteção específica. A promoção à saúde é, vamos definir para não haver dúvida. Promover saúde é toda atividade que esteja relacionada à qualidade de vida e não a uma doença específica. Quando falamos promoção à saúde, estamos falando quais são os conjuntos de atividades, de ações que cabem à pessoa, indivíduo, isso na visão de Louis Clark, que cabe ao indivíduo com o objetivo que ele modifique seu estilo de vida em prol à melhoria da sua qualidade de vida. Então, dentro de um processo mórbido, dentro de uma doença específica que é transmitida por um agente etiológico, se há interrupção desse processo de transmissão, se eu evito a transmissão, eu estou falando de uma doença. Se eu estou falando de uma doença, eu não estou falando em promoção. Tá? Quando eu falo em promoção, eu falo no homem, no ser humano, na mulher, na criança, no idoso, no adulto, o que ele precisa fazer para ele melhorar a sua qualidade de vida, para pensar na vida melhor e não em uma doença de forma específica. Falamos que temos promoção, então, quando levamos informações, quando a pessoa reflete sobre essas informações e ela modifica seus comportamentos, tá? Em busca de uma qualidade de vida e não de evitar uma doença de forma específica. Pois se for evitar uma doença de forma específica, estaremos falando em proteção específica. Isso ocorre através da educação em saúde, isso ocorre através de informações, isso ocorre através da comunicação do profissional, isso ocorre através da promoção de direitos humanos, ou seja, melhoria da qualidade de vida do ponto de vista de geração de emprego, na melhoria da renda, na melhoria da educação, na melhoria dos acessos aos serviços de saúde no que tange acesso às informações, acesso a grupos de reflexão, acesso a grupos educativos. Isso envolve políticas públicas de saneamento básico e dentre outras. É bom frisar que quando Lewis Clark traz o conceito de promoção à saúde, traz de forma restrita mais ao indivíduo. Algumas décadas depois, no ano de 1986, de novo, em 1986, ocorre, devido à importância desse tema, promoção à saúde, no Canadá, visto que na década de 70, Lalonde ele é eleito, né, ministro da Saúde do Canadá e ele traz uma grande discussão e até um relatório famoso internacionalmente conhecido como Relatório Lalonde. O Lalonde mostrou que para ter impacto na saúde das pessoas, deveria as políticas públicas investirem na promoção à saúde. Deveria investir na qualidade de vida, tá? No estilo de vida, na mudança de hábitos de vida das pessoas. Né? Anos depois, em 86, ocorre no Canadá a primeira Conferência Internacional de Promoção à Saúde. Em 86, no Canadá, ocorre
a primeira Conferência Internacional de Promoção à Saúde. Importante dizer que esta conferência, reunindo dezenas, centenas de países do mundo, traz o conceito de promoção à saúde. Olha que interessante. O conceito da primeira Conferência Internacional de Promoção à Saúde, em 86, no Canadá, foi que, para se atingir promoção à saúde, deva-se mobilizar as comunidades, as pessoas, os grupos de pessoas. Ou seja, promover a saúde é quando a comunidade identifica anseios, necessidades, e ela se mobiliza, ela se organiza. Então, a comunidade, as pessoas da comunidade identifica anseios, necessidades. E através da identificação desses anseios e necessidades, eles se mobilizam, eles se organizam em busca da melhoria da qualidade de vida. Ou seja, promover a saúde é empoderar a comunidade, é um empoderamento das pessoas. O profissional de saúde, para promover saúde, ele deve empoderar as pessoas, empoderar a comunidade, mobilizar a comunidade para que ela identifique necessidades, que podem ser geração de renda, geração de emprego, que pode ser segurança pública, que pode ser o esgoto a céu aberto, ou dentre outros fatores. Identificando esses fatores, a comunidade se mobiliza através de atividades da própria comunidade ou através da solicitação que o poder público exerça a sua responsabilidade, exerça a sua função, buscando o quê? Melhorar a qualidade de vida, melhorar o ar, melhorar o meio ambiente, melhorar a renda, melhorar o emprego, melhorar o acesso a alimentos e dentre outras, que são necessidades que nós vimos, que são necessidades ambientais, que são os fatores socioeconômicos, sociopolíticos, socioculturais e psicossociais naquela comunidade. Então, o conceito de promoção à saúde hoje, a partir de 86, na primeira conferência internacional de promoção à saúde, é um conceito extremamente amplo, tá? Onde ele traz o conceito de empoderamento comunitário, mobilização comunitária. Isso é um ponto importante na nossa abordagem. Tá? Exemplo prático de promoção à saúde. O médico realiza promoção à saúde quando ele se reúne com a comunidade para discutir os anseios, as necessidades da comunidade. E junto com a comunidade, empoderando ela, busca alternativas da própria comunidade, criatividade, talentos na comunidade, né, potencialidades naquele espaço comunitário, naquelas pessoas que ali residem, ou no próprio poder público, ou em ONGs, ou dentre outros. Objetivo: melhoria da qualidade de vida. Por outro lado, também é prevenção primária, que é período pré-patogênico. Estamos falando em período no qual não há uma doença instalada. Não há doença ainda. A pessoa, por exemplo, não se infectou com vírus ainda, tá? Ou seja, pré-patogênese. Proteção específica. O que é proteção específica? Proteção específica, vamos entender um processo patológico. A pessoa, por exemplo, ela adquire aqui ela adquire o micro-organismo, aqui ela vai desenvolver a doença. Tá? Aqui é antes de adquirir aquele micro-organismo. Por exemplo, antes de adquirir o vírus HIV, antes de adquirir o vírus Covid-19, antes de adquirir a bactéria da Hanseníase, o Mycobacterium leprae, antes de adquirir Clostridium tetani, tá? Que é a bactéria que causa tétano, por exemplo, tá? Então, esse período, quando eu ajo em um processo patológico específico, quando eu ajo contra um micro-organismo específico, eu estou protegendo especificamente as pessoas. Por isso que Lewis Clark assertivamente traz o conceito de proteção específica. Proteção específica quer dizer eu protejo para aquela doença antes que a pessoa tenha aquela doença. Por exemplo, vacina. Eu tenho a vacina para a febre amarela. Ela vai evitar que a pessoa adquire febre amarela, o vírus da febre amarela. Ou seja, adquire a doença. O vírus ele vai entrar, vai ter anticorpo, vai destruir o vírus e ponto. Né? Então, é período de proteção específica. Saúde ocupacional, atividades lá no meio ambiente de trabalho que você protege especificamente contra um dano, contra um acidente de trabalho, parte ergonômica, uso de máscara, uso de óculos de proteção e dentre outros. Estou falando que o médico, quando vai atender um paciente com Covid, usa máscara, usa óculos, ele está
proteção específica. O uso do preservativo é uma proteção específica. Tá? Outro exemplo é a prática contra acidentes, né? São ações de promoção à saúde, não reencapar uma agulha, é uma proteção específica para evitar um acidente biológico. Isso entra na prevenção primária, tá? Agora, período patogênico, ou seja, na linha, depois que o agente etiológico penetrou, a pessoa infectou a pessoa, né? A infectividade, que é a penetração e multiplicação do agente biológico, aqui nós temos o diagnóstico precoce. Vamos lembrar que o diagnóstico precoce ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito com rastreamento ou ele pode fazer com o diagnóstico precoce, quando a pessoa já tem sinais, sintomas clínicos da doença, tá? Quando tem as manifestações clínicas. O diagnóstico precoce e o tratamento imediato, tá? São prevenções. Tá? Diagnóstico precoce, muito óbvio. A pessoa chega na unidade, exame do Papa Nicolau. Então é prevenção secundária, porque tem a ver com o diagnóstico precoce. A pessoa chega na unidade e vai ser tratado para hipertensão. Vai, prevenção primária. Limitação de incapacidades, ou seja, evitar que a pessoa desenvolva sequelas, evitar que ela desenvolva incapacidades. Exemplo prático: um paciente infectado com hanseníase, o Mycobacterium leprae vai causando processo inflamatório, isso vai lesando os nervos, vai em edmelinha nos nervos e, consequentemente, a pessoa vai perdendo sensibilidade. Quando eu faço medidas, por exemplo, use luva, ou faço medidas com o objetivo de evitar que você tenha uma queimadura, de se evitar que você tenha um dano. Não usa sapato apertado, porque você perde sensibilidade, isso pode causar lesão nos pés. Então, tudo isso é limitação de incapacidade. Eu vou prevenir uma limitação de incapacidade. Tá? Vou prevenir que você limite uma incapacidade do paciente. Tá? Que a doença, né, limite uma incapacidade. E por último, na prevenção terciária, a reabilitação. Tá? É todo suporte especializado, humanizado da sociedade para dar apoio. Aqui a fisioterapia entra muito bem. Né? Um paciente que teve AVC, já não tem mais o AVC, mas tem uma incapacidade ali gerada pelo AVC. Então, geralmente, a reabilitação ela vai atuar na incapacidade alojada. Tá? Causou o paciente ficar acamado. Então, você vai fazer sessões de fisioterapia para recuperação locomotora do paciente, né? Locomotora do paciente, com o objetivo que nessa reabilitação locomotora do paciente ele volta a deambular. Então, isso seria uma reabilitação. Lógico que tem reabilitação locomotora também, ocular, né? Oculomotora, para hanseníase também, pois há também complicações a nível ocular causado pela doença também, as incapacidades, né? Por exemplo, pingar o colírio ali é uma prevenção de incapacidades para hanseníase, visto que a pessoa produz menos lágrima na vigência da doença em alguns casos, né? Vimos então os níveis de prevenção. Segundo Lewis Clark, os níveis de prevenção são três: prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Na prevenção primária, promoção à saúde e proteção específica. Na prevenção secundária, nós temos duas classes importantes: o diagnóstico precoce, o tratamento precoce e a limitação de incapacidades. E já na prevenção terciária, nós temos a reabilitação. Vamos lembrar, que é importante citar, que Lalonde, também na década de 90, ele traz o conceito de prevenção quaternária. Tá? O que seria a prevenção quaternária, segundo Lalonde? Seria a prevenção da iatrogenia, dos erros médicos. Tá? Com o avanço das medicinas, com um monte de técnicas intervencionistas e com o avanço da estética na medicina, tem se causado muito dano dos pacientes por excesso de exames, por excesso de intervenções que poderiam ser evitadas, ou por hipermedicalização. Então, evitar uma iatrogenia, que é um erro médico, por excesso, tá? Estaremos fazendo prevenção quaternária. Exemplo prático: um médico de família faz visita a uma senhora e verifica que ela tem uma polifarmácia em casa com prescrições dissociadas, sem avaliação correta de vários profissionais médicos e até de automedicação. Então ele vai lá, racionaliza isso, verifica a interação entre os medicamentos e faz uma receita única e uma orientação única para que ela faça uso adequado dos medicamentos que realmente são adequados para ela. Isso é o quê? Prevenção quaternária. Está prevenindo uma lesão, está prevenindo uma iatrogenia. Agora que nós vimos
a questão da prevenção, nós falaremos um pouco agora sobre abordagem, tá? Mais voltada à saúde coletiva. Do ponto de vista histórico, então, a prevenção ela migrou da saúde pública para a clínica das doenças. Tá? Assim, o que ocorreu? A identificação de fatores de risco como parte da prevenção deu início a uma nova era. O que é isso? Então, assim, como foi possível estudo mais aprofundado com a sistemática da ciência sobre as doenças, começou a identificar, principalmente com os estudos de coorte, que parte dos fatores de risco, um grupo, outro grupo sem fator de risco, e vai acompanhar para ver o desfecho da doença, se identificou muitos fatores de risco como causa das doenças. Então, as atividades de intervenção, elas fugiram só da intervenção voltada a um agente patológico, por exemplo, usar preservativo para HIV, mas com uma visão mais também comportamental. Por exemplo, a hipertensão é um fator de risco para infarto. Então, se eu quero evitar um infarto ou diminuir a chance, eu vou tratar uma hipertensão. Então, avançou muito essa área da medicina. Tá? Fazer Papa Nicolau, fazer exame de próstata, fazer o PSA, fazer o toque, para identificar precocemente. Ou até mesmo controlar o colesterol para reduzir o risco de infarto, fazer atividade física para reduzir o colesterol, né? Fazer uma alimentação saudável, diminuir o sal da comida, dieta hipossódica, né? Restringir o consumo de açúcar, não ingerir açúcar simples no diabetes. Tá? Então, surge na medicina um campo extremamente interessante. Quando os estudos de corte surgem, foi possível identificar fator de risco como sendo fatores que aumentam a chance de desenvolver uma determinada doença. Então, a medicina passou a intervir muito numa atividade de prevenção nesses fatores determinantes, condicionantes ou até mesmo fatores que aumentam o risco. Tá? Então, a medicina passou a ser baseada muito na epidemiologia. Isso é um ponto importante. Tanto assim que, olha que interessante, nos países desenvolvidos, o foco dos cuidados clínicos, né, o cuidado clínico na doença, mudou da cura, então, de curar as doenças, até porque no mundo ocorreu uma transição epidemiológica das doenças. Diminuiu muito a incidência. Com a identificação desses fatores de proteção específica e de promoção, as doenças infecciosas, com o tratamento do esgoto, com a geração de renda, com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, tá? Com a melhoria das condições de trabalho, com as leis trabalhistas. Né? O homem, então, ele consegue reduzir as doenças infecciosas, o surgimento do antibiótico, o surgimento do tratamento e a cura para a maioria das doenças infecciosas. Tá? Então, as causas de morte para as doenças infecciosas caem drasticamente, principalmente nos países de primeiro mundo, onde há menos desigualdade social. E as questões sociais, as questões econômicas têm um papel importante em um mundo consumista, um mundo capitalista, que o acesso a bens para a sobrevivência depende de um bom salário, de um bom emprego, para ter uma qualidade de vida. Tá? Por esta ótica, nesses países caem muito as doenças infecciosas e surgem as condições crônicas devido a comportamentos, né? Excesso de peso, obesidade, alimentação inadequada, tá? A alimentação hipercalórica e nesta magnitude, ou até mesmo outro fator, com o prolongamento da vida das pessoas, por conseguiu se combater então as doenças infecciosas, as pessoas passam a adoecer mais com doenças que são do próprio envelhecimento. Tá? Uma hipertensão, que é mais comum em idoso, uma diabetes, que é mais comum conforme vai avançando a idade, a tipo 2, por exemplo, câncer, que conforme mais idoso a pessoa, mais predisponente doenças osteoarticulares, e nessa magnitude, o foco da medicina saiu da cura para a prevenção. Então, com a identificação desses inúmeros fatores, as intervenções médicas passaram a ser muito fortes na prevenção. Tá? Ou seja, antecipar condutas, atitudes para doenças futuras. Ter uma intervenção para evitar uma doença, fazer um exame para detectar precocemente para evitar que se tenha uma doença, inclusive. Olha que interessante. Em indivíduos que se encontram saudáveis. Então começou a ter intervenção focada em pessoas saudáveis. Então não vai no médico só em busca do diagnóstico de uma doença, mas a pessoa busca o médico hoje saudável para que ela modifique certas coisas importantes
comportamentos, inclusive até exames. Tá? Tem exames hoje que dosam vitamina D, vitamina B12 e dentre outros que vão ser fatores importantes para a prevenção de certas doenças, certos processos mórbidos. Tá? Outro exemplo, que eu já falei, o Papa Nicolau, outro exemplo, o câncer de próstata, tá? Reposição hormonal, e aí vai. Tá? Na prática brasileira, isso está sendo retratado em muitas unidades de atenção primária à saúde, que têm agendas priorizadas para grupos populacionais específicos. Por exemplo, hoje é o dia de atender hipertenso. Hoje é o grupo de obesidade. Hoje é o grupo de pessoas que têm colesterol alto. Hoje é o grupo de diabéticos. Tá? Hoje é o grupo de pacientes com depressão. Tá? Por exemplo, os programas de hipertenso, o programa de diabetes, que resistem à ideia de acolher a demanda espontânea. O que é isso? Então, hoje, as unidades acabam programando muitas ações, enchendo muitas suas agendas com atividades programáticas voltadas a esse grupo de risco, tá? A grupos de risco, intervir a fatores de risco, identificado em estudos de coorte, e esquece, muitas vezes, de atender demanda espontânea. Hoje, principalmente com a UPA, se desviou muito a demanda espontânea para as UPAs. O que é demanda espontânea? O que eu acabei de dizer agora é demanda programada. O que é demanda programada? É quando você programa um grupo de hipertensão, os hipertensos vão lá para ter o atendimento do grupo. Programada, quando você monta um grupo de obesidade, as pessoas vão lá participar do grupo de obesidade. Programada, você monta um grupo de saúde da mulher. Programada. São atividades programáticas, que são baseadas nesse conhecimento voltado à prevenção. Por outro lado, a agenda fica pouco tempo para atender demanda espontânea. O que é demanda espontânea? As pessoas procuram serviço quando estão com dor, quando estão com febre, quando espontaneamente estão com algum problema ou quando querem alguma orientação, fazer algum exame, passar por uma consulta para ter diagnóstico. Com febre, com conjuntivite, com diarreia e dentre os quais. Hoje, com a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, tem desviado essa demanda. Tá? Isso é um problema também. Por quê? Porque muitas vezes a unidade básica de saúde, que tem que ser a principal porta de entrada para a rede SUS, por que ela é a principal porta de entrada? Porque ela coordena o cuidado. Coordenar o cuidado é entender aquela pessoa, conhecer aquele indivíduo, aquela família, aquele contexto social que ela está inserida, para buscar ações que possam melhorar as condições de vida dessa comunidade. Quando a equipe de atenção básica não é a principal porta de entrada para a demanda espontânea, passa a ser uma UPA, por exemplo, a unidade acaba deixando de saber o que está acontecendo com a sua comunidade. Isso dificulta ou até impossibilita a programação de ações que possam estar de encontro a um tratamento, a uma identificação dos principais problemas daquela comunidade, ou até mesmo do que está acontecendo com aquela comunidade. Vou dar um exemplo. Se aquela comunidade não é referência para atender casos de diarreia e vão para a UPA, muitas vezes não se identifica a causa, que pode ser ambiental, que pode ser água, que pode ser fatores ali que estão determinados na comunidade, porque a equipe da UPA não tem esse know-how, não tem, não é, seria know-how a própria mesmo se dizer, mas a organização da sua rotina não está estabelecida para que ela faça esse estudo, para que ela identifique esses fatores de forma mais ampla. Tá? A programação da rotina está baseada a fazer o diagnóstico rápido, imediato, fazer o tratamento e ponto. Né? E aí chega uma pessoa lá com diarreia, hidrata a pessoa, passa lá o sala de hidratação e vai orientar, procurar uma OBS, mas a pessoa já tem o atendimento ali e muitas vezes ela não vai procurar. Então, isso dificulta bastante, tá? Então, essa é uma situação a ser discutida em termos de política pública, tá? Ressaltamos que a legitimidade de uma equipe de saúde se consolida a oferecer cuidado efetivo frente à presença do sofrimento dos indivíduos, famílias e comunidades. Ou seja, como que eu legitimo uma unidade de atenção básica? Como eu legitimo ela como principal porta de entrada? Quando essa unidade ela é capaz de responder às demandas daquela população em situação de sofrimento, em situação de angústia, em situações de urgência. Tá? E aí, se eu desviar esse atendimento, muitas vezes, eu perco a legitimidade, eu perco o vínculo. Um exemplo que eu vou dizer, eu trabalhei em saúde da família há mais de 10 anos, e pode dizer para vocês, imagino a gente como está todo mês indo numa casa, fazendo visita domiciliária, conversando com o morador o recebendo, interagindo, tudo. E aí, quando esse morador apresenta um processo agudo, ele procura o BS e ele não é atendido.
não é a porta de entrada para ele, tá? E aí ele vai para uma UPA. Então, assim, ele vai criar nele uma situação de insatisfação, ou até mesmo criar uma situação assim, pô, essa OBS, eu não estou vinculado a ela de fato, porque ela não atende às minhas necessidades, tá? Isso é uma coisa de extremamente complexo. Por isso que diz aqui, ó, ressaltamos que a legitimidade de uma equipe de saúde se consolida a oferecer o cuidado efetivo frente à presença do sofrimento dos indivíduos, famílias e comunidade. Tá? Isso é um ponto importante. É importante equilibrar essas ações de acordo com o perfil epidemiológico da população. Então, responder à demanda espontânea e fazer boas ações programáticas. E com a participação da própria população no planejamento. Porque a população tem que se envolver nesse processo do planejamento, tá? Da programação e avaliação das equipes de saúde. Por isso, os conselhos locais é muito importante, que é o momento da unidade ouvir a população. É o momento de mobilizar a população para saber se o que está, o rol de serviços oferecidos para a unidade, o horário de atendimento, ele está dando resposta às necessidades desta comunidade. Isso é um ponto muito importante. Agora entraremos no assunto que abordaremos logo em seguida, tá? É, agora, nesse primeiro momento, nós falamos então sobre prevenção, nós falamos sobre o processo de saúde e doença, nós falamos da teoria da unicausalidade, da multicausalidade, citamos Livre e Clark na concepção deles, né, de prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária, nós citamos, segundo Livre e Clark, a situação voltada à prevenção primária, a questão da promoção à saúde, a questão da proteção específica, da prevenção secundária, falamos do diagnóstico precoce, nós falamos do tratamento precoce, nós falamos do tratamento imediato, nós falamos da intervenção voltada à prevenção de incapacidades e prevenção terciária da reabilitação. Logo em seguida, nós citamos Lalonde, na visão esplêndida de Lalonde, né, que traz, foi um pouco antes, né, nós falamos de Lalonde, que publicou o seu relatório e ele colocou assim com muita clareza a importância da promoção à saúde na intervenção, né, nas pessoas, na qualidade de vida, o que o governo deve investir em ações que são voltadas à situação específica da mudança do estilo de vida, né, do comportamento das pessoas, lá onde atribui o processo de saúde, né, a saúde das pessoas, no seu comportamento, muito mais do que na capacidade do serviço de saúde em responder. Falamos sobre a primeira conferência internacional de promoção à saúde, que é a Carta de Ottawa, de 1986, que promoção à saúde é a capacidade da comunidade em identificar necessidades, anseios, desejos, ou seja, o que ela precisa ali em busca, né, e aí ela se mobiliza, ela se organiza em empoderamento comunitário, em busca da sua qualidade de vida. Nós falamos Jamouri, né, na década de 90, traz o conceito da prevenção quaternária e deixa muito claro que a prevenção quaternária é evitar a iatrogenia, evitar esse excesso de intervenções que muitas vezes não são desnecessárias e causam dano ao paciente, dano à saúde dele, o excesso de tomografia, o excesso de exames que não vão trazer benefício ao paciente, que não vão corresponder a um diagnóstico, que não vão corresponder a uma mudança de comportamento, devem ser evitados. E assim fazemos prevenção quaternária. Nós falamos que os estudos, né, de coorte possibilitou a identificação dos fatores de risco e, em consequência, o quanto aumenta a chance de adquirir uma determinada doença, né? E aí a medicina mudou da medicina focada a ter diagnóstico, mas de atender hoje pessoas que estão saudáveis em busca de entendimento melhor do seu funcionamento orgânico, do que pode ser modificado, do que pode ser alterado, buscando se manter com saúde, né? Hoje, dosagem de vitaminas, dosagem de vitamina D, B12, dentre outras, como fatores interessantes para a prevenção de certas doenças, né? Por outro lado, nós discutimos que isso tem influenciado muito a organização dos serviços de saúde,
pois o serviço de saúde hoje, a atenção básica, ela demanda um tempo grande de suas agendas voltadas a programas a populações específicas, né, buscando prevenção, o grupo de hipertenso, o grupo de diabético, o grupo de obesidade, o grupo de criança, o grupo de mães, ou seja, o grupo de gestantes. Então, assim, grupos voltados a orientações, tá? Atuando em situações, em grupos que apresentam um risco maior, baseado nesses estudos de corte, tá? Mas, por outro lado, as unidades têm negligenciado a intervenção às situações que são urgentes, às situações de demanda espontânea, tá? Que não são programáticas, porque o que falamos aí são ações programáticas, né? Entendemos a diferença entre programático e que é programático. Quando a unidade programa um grupo, programa uma reunião, programa uma orientação, um grupo específico, grupo de tabagismo, grupo de obesidade, grupo de hipertensão, grupo de diabetes, programático. E de ações que não são programáticas, que são de atendimento de demanda espontânea. O que é demanda espontânea? Quando o usuário vem ao serviço de saúde sem ter sido convidado, sem ser para uma atividade específica, mas ele vem trazendo uma demanda que é dele, uma demanda de sofrimento, uma demanda de patologia, demanda de sinais, demanda de sintomas, tá? De necessidades. E isso tem sido negligenciado, porque as unidades elas não têm sido porta de entrada para isso, de atenção básica, e precisam ser. A UPA não deve ser porta de entrada para isso, porque a UPA não tem essa proposta de longitudinalidade, ou seja, acompanhamento no decorrer do tempo desse usuário para propor um plano exclusivo para ele, que é um projeto terapêutico singular. Tá? Então, nessa vertente, nós vamos entrar nos próximos blocos de assuntos que falaremos na abordagem populacional e nos outros tipos de abordagem baseada em teorias. Tá? Muito obrigado a todos aí pela atenção.